Ueba! Fala aí, galera do Toque Passa, beleza? Estamos aqui de volta, eu e Chloe, para falar de Copa do Mundo, Chloe. Copa do Mundo, e dessa vez a gente vai comentar sobre um dos assuntos, uma das questões que mais martela a internet e a cabeça dos torcedores brasileiros. Gabriel Jesus ou Roberto Firmino? Quem é a sua escolha para Brasil e Bélgica? Quem é a sua escolha para estar lá na posição do camisa 9, do atacante brasileiro nesta Copa do Mundo? É bom lembrar que a gente já fez um vídeo sobre isso. Rafael Bellatini falou muito sobre isso no primeiro jogo, cara. No primeiro jogo, se eu não me engano foi antes do primeiro jogo, você pode assistir esse vídeo tocando aqui na nossa playlist. Mas deixa aí seus comentários e assina o canal que a gente tá chegando a 10 mil. Pode até ter chegado já nesse momento, mas dá aquela curtida, dá aquela assinatura e toca nos sininhos, todos os sininhos que tiver aí na sua tela para as notificações. Mas vamos lá. Gabriel Jesus ou Roberto Firmino? A gente vê o Gabriel Jesus numa fase ruim na Copa do Mundo, isso é fato. Ele já foi um jogador muito útil, um dos melhores jogadores da seleção brasileira do Tite, nesses 3 anos aí que o Tite está, mais ou menos 3 anos que o Tite está comandando a seleção. Ele foi um cara que conseguiu reestruturar o ataque ao lado do Neymar, principalmente ao lado do Neymar, pelo lado esquerdo ali com o Marcelo também. Hoje o Felipe Coutinho, que é o grande nome da seleção, durante muitos anos não foi esse cara, e ele, enfim, disputou vaga, inclusive com o Willian durante muito tempo. O Gabriel Jesus foi extremamente útil na recomposição do sistema ofensivo e também do sistema defensivo brasileiro, porque ele sempre foi um cara que conseguiu recuar muito e recompor o campo, fazer as costas do Neymar, principalmente, ajuda na marcação dos laterais. Ele é um cara que desempenha muito esse papel, muito. E o Tite olha para ele como um jogador que vai além dos gols. Essa é uma visão do Tite, não é uma visão minha. Eu acho que o Tite mostra muito isso, que ele é o atacante, ele é o cara para fazer a tabela, ele é o cara para encostar no Neymar e no Coutinho quando ele tá chegando, para fazer os gols também, afinal ele é um atacante, mas a função tão importante quanto dessa dele, na verdade, é recompor esse sistema defensivo pelas pontas, né, pela área externa do campo, toda vez que o Brasil recua, toda vez que o Brasil volta, porque na visão do técnico, eu acho, dá para perceber muito isso, a gente tem vários outros jogadores com capacidade de conclusão. Felipe Coutinho, Neymar, o Willian, o próprio Marcelo, enfim, e o próprio Paulinho que chega muito de trás. Acho que essa é a visão do Tite. E aí qual é o grande problema nisso? A gente vê, durante 3 anos, ele foi um cara que fez isso e fez gols. O Gabriel Jesus fez bastantes gols, fez muitos gols na seleção brasileira. E teve uma ótima fase no começo dele no Manchester City, machucou e depois voltou muito mal. Enquanto isso, Roberto Firmino, que era um cara completamente desconhecido do público brasileiro há 1 ano, mais ou menos, né? Quando ele foi pro Liverpool e começou a estourar, inclusive tem vídeo aqui no Toque Passa que a gente fez esse ano, no comecinho desse ano, falando dele, quando as pessoas mal conheciam, porque todo mundo começou a conhecer o Roberto Firmino mesmo, todo mundo, eu digo o grande público, tá, gente? Começou a conhecer ele mesmo, depois que ele chegou na semifinal ou na final da Champions League, apesar de já estar jogando muito na Premier League desde o ano passado, o Roberto Firmino foi um dos melhores jogadores da Champions League ao lado do Salah, por exemplo. Isso é fato. E ele veio galgando essa vaga do Gabriel Jesus. Acho que Roberto Firmino tem que ganhar a posição de Gabriel Jesus? Sim. Eu colocaria o Roberto Firmino para jogar no lugar do Gabriel Jesus nas quartas de final. Na verdade, já teria colocado ele contra o México, como eu falei aqui algumas vezes. Acho que ele faz o mesmo tipo de recomposição que o Gabriel Jesus faz. Não é tão efetivo nisso, tá? Mas ele faz também. Só que a melhor coisa do Firmino, assim como o Klopp já falou várias vezes que ele faz isso no Liverpool, é o jeito que ele consegue compor o meio-campo na hora do defensivo, na hora da ofensividade. Ele não é aquele atacante que fica dentro da área somente. Ele é um cara que flutua muito por fora da área. Ele faz ótimas triangulações com o Mané e com o Salah, por exemplo, e já fez com o Coutinho e com o Neymar. O cara tá numa fase brilhante, talvez a melhor fase da vida dele, e eu acho um erro o Tite não colocar o cara para aproveitar esse momento. Copa do Mundo são 7 jogos, é uma fase, são 4 semaninhas na vida de um cara que você tem que ter a capacidade de explorar o melhor de cada um. Entendo totalmente ele manter o Gabriel Jesus, o Tite é um cara muito pragmático, que dá muito voto de confiança aos seus jogadores e, consequentemente, quando ele dá o voto de confiança para um, ele consegue disseminar isso pelo grupo inteiro. Ele não é um cara só paneleiro dentro do grupo, né? Ele é paneleiro com seus 30 jogadores, seus 23 jogadores. Eu entendo a posição do Tite, entendo ele manter o cara, até porque ele colocou o Firmino em quase todos os jogos, mas eu acho que a fase e o momento é do Roberto Firmino, e eu fico muito preocupado com o Gabriel Jesus no meio da zaga da Bélgica,
com o Vortagen, com o Kompany, se o Kompany for jogar, com os 3 zagueiros que tem na Bélgica. O Gabriel Jesus, apesar de fazer um bom pivô, ele não vem funcionando na Copa do Mundo. E eu acho que o Firmino pode fazer isso melhor. Pode segurar um pouco os zagueiros ou sair para triangular melhor com o Neymar e com o Felipe Coutinho. Eu prefiro isso, e no porte físico eu acho que ele pode levar vantagem também, além da grande fase que ele tem. O Roberto Firmino pode sim fazer as funções do Gabriel Jesus? Pode, mas ele é um jogador diferente. Eu acho que isso é importante a gente falar. Ao mesmo tempo, o Firmino é o estilo de jogador que é extremamente inteligente e ele consegue exercer funções táticas que nem todo atacante consegue. O Klopp adora ele muito por causa disso também, voltando a falar novamente, do técnico do Liverpool. Dito isso tudo, independente do resultado contra a Bélgica, que eu acho que o Tite vai manter o Gabriel Jesus sim, eu acho compreensível pelo esquema tático e pelo que o Tite acredita como uma proposta de futebol e pelo que ele já mostrou, né? Pelo que ele já mostrou em todos os jogos da seleção, porque ele já mostrou em todos os jogos da Copa do Mundo. Por outro lado, eu acho que o grande defeito é isso, de não aproveitar uma grande fase de um jogador assim, do nível que é o Roberto Firmino e na sorte, na estrela que ele tá. Eu acho que o Tite vai manter o Gabriel Jesus, mas no segundo tempo ele deve voltar com o Roberto Firmino. Acho que tudo depende do resultado. O futebol é literalmente uma caixinha de surpresa e a gente só vai descobrir o que vai acontecer na próxima sexta-feira, quando este aqui que vos fala provavelmente vai estar morrendo do coração de tão nervoso assistindo esse jogo da Copa do Mundo, porque vai ter Uruguai e França antes, e aí, meu filho, vai ser um dia, uma sexta-feira para iluminar a vida de quem gosta de futebol. Deixa aí seus comentários, quero saber, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, quem que você acha que deve estar liderando o ataque da seleção brasileira no jogo contra a Bélgica? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!